depois nós vamos sentar e contextualizar todo o livro, eu quero que nós leiamos ele em pé. E depois eu vou explicar por quê. Amém? Todos de pé, em nome de Jesus. Quando você identificar aí o capítulo 8, procura aí o versículo de número 10. E nós vamos ler a parte B, ou quase o final do versículo 10 do capítulo 8. Quero todos de pé. Amém, Brian? Amém? Meus irmãos que estão aqui, porque isso é importante. Isso é importante para Deus, isso é importante para nós, isso é importante para o nosso trabalho, para a nossa vida, para a nossa saúde. E vocês vão entender por quê. Muitas pessoas passam por algumas privações na vida e não entendem, porque é tão somente por desobedecer a Deus e achar que é maior e não acreditar em Deus ou maior do que Ele. E muitas vezes pagam um preço terrível. E nós vamos entender à luz da palavra o que Deus faz nesse dia, o que Deus fez nesse dia, e por que nós vamos ler essa parte deste livro de pé. Todos acharam? E eu vou ler primeiro, depois eu vou pedir que todos me acompanhem na segunda vez que eu leio em nome de Jesus. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força. Vocês podem repetir isso comigo? 1, 2, 3. Mais uma vez, 1, 2, 3. Mais uma vez, 1, 2, 3. Podem se sentar em nome de Jesus. Amém? Neemias, capítulo de número 8, versículo de número 10, parte B. Trata de uma comoção generalizada, ou geral, perdão, naquela época em Israel. Tempos depois de terem saído do exílio do Egito, da escravidão do Egito, o povo estava meio que perdido em algumas situações. Imaginemos agora um cenário onde ficamos 400 anos aprisionados, com regimes, culturas, decretos, leis, submissão de um país que vivemos nele e adquirimos alguns costumes egípcios. E de repente, pela vontade de Deus, e isso era um propósito de Deus, aquele povo é liberto e Deus promete a eles uma terra da qual ia manar leite e mel. Só que no período da libertação desse povo, e nós vamos ver isso, esse povo peregrinou no deserto durante 40 anos. E durante 40 anos peregrinando num deserto, obviamente que eles punham ali cabanas, né? E ali eles ficavam durante um tempo para descanso do corpo e da mente, por que não dizer assim? Imagina você, depois de 400 anos, pessoas com 70, 80, 90, 100, com 16, com 4, com 3, pessoas recém-nascidas, caminhando num deserto, em busca de uma promessa dada por Deus, depois de viver dentro de um regime militar, por que não dizer assim, construindo pirâmides e sarcófagos para os egípcios, sem perspectiva de vida, porque uma coisa é hoje nós vivermos de um país democrático até então, e construirmos os nossos, sonhos, os nossos projetos, criar as nossas famílias. Ali não, eles estavam escravizados, dentro da casa dos outros, dentro da vontade dos outros, humilhados constantemente. E de repente eles já se encontram em outra fase da vida, só que não estava indo tudo como eles queriam. Estavam atormentados, passando por lutas, por coisas difíceis. E de repente Deus, Ele levanta um homem, para que o homem faça um decreto, para que aquele povo o adore. E quando você adora a Deus, aprenda isso, Ele se alegra.
Pegue isso, quando você adora a Deus, Ele se alegra. E quando Deus Ele se alegra, Ele nos transmite forças. A alegria do Senhor é a nossa força. Porque quando Deus se alegra com o meu e o teu ato, obviamente Ele desce bênçãos, livramentos, curas e coisas dessa natureza, nos dando forças para o dia seguinte. Porque humanamente falando, nós vivemos um dia após o outro. E todo dia de nossas vidas é um dia diferente do outro. De repente acordamos com tudo legal, tudo maravilhoso, tudo transcorrendo da maneira que esperávamos. Mas o dia é munido de 24 horas, e durante estas 24 horas, em 1/1000 de segundo, tudo vai por água abaixo. Então, nem sempre as coisas acontecem da forma que nós esperávamos ou esperamos. E trazendo essa narrativa para os dias de hoje, no momento em que nós estamos vivendo, não estamos vivendo tão bem. Há muitos anos, há décadas, financeiramente, na área da prosperidade, na área da segurança pública, na área da saúde, na área familiar, estamos vivendo em um colapso generalizado em todos os âmbitos de nossas vidas. E nós hoje, diferente daquele povo, estamos atormentados, porque não sabemos o que fazer, porque são muitas informações contraditórias que fazem com que nós desconhecemos o Deus que nós servimos. Quantas pessoas hoje não buscam mais a Deus como deveria buscar? Não que erramos nisso, mas na maioria das vezes os nossos recursos são remédios médicos, empréstimos com agiotas, em vez de oração, conversas com vizinhos, pessoas que não podem nos ajudar, porque perdemos a nossa identidade. E aquele povo tinha perdido a sua identidade. Nós vamos ver como Deus fez com que eles recobrassem a sua identidade. Posteriormente, uma ação de Deus, houve uma reação humana que fez com que aquele povo voltassem a entender e a conhecer o Deus em que eles serviam e o Deus que nós servimos hoje. E nós vamos pontualizar aqui alguns versículos desse capítulo e também no capítulo 9, e você vai entender a necessidade da natureza de adorar a Deus. A irmã Shirley estava bem hoje, não foi? De repente a pressão baixou, subiu, não sei o que aconteceu. Subiu? Açúcar baixou, ela podia ir a óbito. E agora? Ao invés de hoje estarmos aqui cultuando, eu tinha que cancelar o culto, estar no hospital, fazendo os procedimentos junto com a família dela, porque eu sou o pastor dela, para que amanhã, provavelmente, fizéssemos ali funeral. Por quê? Nós não sabemos o que vai acontecer a poucos instantes. E a única coisa que nós temos que saber é alegrar a Deus, porque a alegria de Deus é a nossa força, mesmo no momento de morte. E como foi que Deus deu àquele povo um entendimento óbvio, um decreto? Diga para o irmão que está do lado, diga: há um decreto de Deus a ser cumprido. Diga: toda a lei de Deus é bem-vinda para mim e para a tua vida. Diga assim agora: então obedeça. Diga: porque obedecer é melhor do que remediar. Olha o que Deus diz. Vou ler bem vagarosamente, tem alguns nomes aqui que são nomes abençoados de Deus. E vou ler do versículo 1 do capítulo 8 até o versículo 9, o decreto de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor.
Esdras lê a lei diante do povo. E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, ou com um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxe o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. Ou seja, Deus já estava dando indícios que ele era maior do que o maior homem da terra, e de que ele era o Deus do menor homem da terra. Amém? Versículo 3, não é isso? E leu nela diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, ou seja, levou meio-dia, uma metade do dia lendo, perante os homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele, à sua direita, ou à sua mão direita, Matitias e Sema, e Anaias, e Urias, e Euquias, e Maesias, e a sua mão esquerda, ou do teu lado esquerdo, Pedais, e Misael, e Malquias, e Rassum, e Rasbana, louvado seja Deus, e Zacarias, e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E o abrindo ele, todo o povo se pôs, significa reverência, e todo o povo se pôs em pé, e Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu dizendo, amém, amém, e levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Isso significa estado de humilhação. Eu vou fazer uma pergunta: há quanto tempo você não louva ao Senhor? Há quanto tempo você não ergue a mão adorando, não louvor com cântico, não louvor com harpas, não louvor com simbucas, ou saltérios, mas louvando a Ele, dizendo, Senhor, Senhor, Tu és o Deus da minha vida, em meio a tudo que estou passando, o Senhor sempre será o meu Senhor, toda honra e toda glória seja ao Senhor. E há quanto tempo você não se põe de joelhos com o rosto em terra, se arrependendo dos pecados e pondo ele sobre todas as coisas? O povo estava passando por um momento caótico, mas não sabia como resolver o problema. Não é diferente nos dias de hoje. Procuramos recursos e meios por caminhos errantes, enquanto a resposta está diante de mim e de você. Porque o que se fizeram foi um púlpito, abriu-se a lei, Esdras perante o povo, quando abriu, todos estavam diante daquilo que eles talvez estivessem buscando em outras aldeias ou em outras províncias. Olhe para o irmão que está do teu lado. Diga, a resposta está aí do teu lado. Diga mais alto, diga, a resposta está do teu lado. Diga, cabe a você louvar e se humilhar diante de Deus.
Lamandarabas. Versículo de número 7. E Jesua, e Bani, e Serebias, e Jame, e Acube, e Sabatai, e Odias, e Masaías, ou Mazeias, e Quelita, e Azarias, e Josabade, e Hanã, e Palaias, e os levitas ensinavam ao povo na lei. Pastor, o que é isso? O que se deve e o que não se deve fazer dentro das 613 leis judaica, mosaica, israelita. Sabemos quando transgredimos, sabemos quando adoramos, sabemos quando acertamos e sabemos quando erramos, porque nós somos sóbrios e sabemos que nada passa diante dos olhos contempladores do nosso Deus, e é por isso que muitas coisas acontecem conosco por causa da nossa incoerência, por causa da nossa incapacidade de adorar a Deus. Quanto tempo você não louva? Fala louvar isso aqui não é louvar, isso aqui é se alegrar diante de Deus. Quanto tempo você não se humilha? Fala se humilhar, estar aqui sentado ouvindo a palavra de Deus e quando sair dali esquecer, não. Aí a Bíblia, ela vai nos falar que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Nada contra a religião. Dia de sexta-feira, 0 hora, dá uma saída quem tem carro ou moto, vai em algumas encruzilhadas, vai em algumas matas virgens, veja quantos carros e motos estão estacionadas, pessoas levantando oferendas a deuses estranhos, porque na intenção e no entendimento deles, coitados, estão adorando a um Deus, estão servindo às trevas, porque assim a Bíblia nos revela. Enquanto nós, olha para cá, enquanto nós, hipoteticamente, filhos de uma promessa, ou estamos dormindo, repousando, ou estamos antenados. E Deus fica onde? Aí Satanás está sendo alimentado com cachaça, com azeite, com galinha, com bode, com cabeça de boi, com cabra. Eu vejo lá o povo fazendo as suas ações, né, as suas danças tradicionais, né, na cultura africana, que é de onde surgiu o candomblé, e o povo de Deus dormindo. Aí o que é que Deus chamou Esdra e Neemias para dizer a eles? Diga o povo para me adorar, porque se eles me adorarem e a adoração deles subir até os céus, eu vou me alegrar, e quando eu me alegro, o diabo cai por terra, o meu nome é glorificado, mas o meu povo é abençoado. E versículo 8 e 9, para fechar o decreto. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, abre parêntese, que era o Tisarta, fecha parêntese, e o sacerdote Esdras, o escribas e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava
ouvindo a palavra da lei, porque a lei estava cortando o povo pelo meio, dizendo sobre os erros cometidos por cada um deles. Mas não era momento de choro, era momento de reflexão. Era um momento de se levantar e se erguer e dizer ao Senhor: muito obrigado por mais uma vez o Senhor nos entender nos nossos pecados e nos dar uma nova chance, a saber, uma segunda chance. Aí pronto, o decreto foi feito, do versículo 1 do capítulo 8 até o versículo 9. Agora vem o sacrifício. Deus quer algumas coisas de nós que nós não entendemos. Naquela época nós vamos ver, eles matavam os animais, sacrificavam a Deus, pegavam a gordura, comiam e queimavam ali, assavam em cima de altares. Hoje o nosso sacrifício é bem menos do que isso. Não precisamos ir ali em São Joaquim comprar um carneiro, ou em alguma fazenda, um boi, quem tem dinheiro, para sacrificarmos como os filhos das trevas fazem, não. Basta uma atitude. Olha para cá. Basta uma atitude. A primeira dela é um esclarecimento mental de que nós somos servos e não escravos. E a segunda é nos humilharmos diante de Deus. E quando você se humilha, você declara a Deus: estou completamente dependente do Senhor. É muito fazer isso? É muito fazer isso? Mas tornou-se para todos nós 1 milhão de quilômetros de distância dos joelhos para o chão, que dá mais ou menos 40 centímetros. 1 milhão, porque não conseguimos mais alcançar esse trajeto do joelho para o chão. Ele deu decreto, o povo chorou. O povo estava completamente atônito, mas aí vem um sacrifício que está no versículo de número 10 e 12, ou a 12, que diz assim, ó: disse-lhes mais: ide e comei as gorduras e bebei as doçuras, e envia porções aos que têm nada ou não têm nada, preparando para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo. Diga para o irmão que está do teu lado: o lugar que você está é santo. Diga para o irmão que está ao teu lado: diga, esse dia de hoje é um dia santo. Diga para o irmão que está do teu lado: se deres lugar hoje nesse lugar santo e nesse dia santo, verás o milagre de Deus amanhã em tua vida. Fizeram-se calar todos, os levitas fizeram todos calar, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhe fizeram saber. Eles vão fazer um sacrifício a Deus. Eles vão se sacrificar, ou sacrificarem algo a Deus. E vai, se não me falha a memória, iniciar-se ali a festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos, porque eles já residiam em casas. Mas a festa dos tabernáculos, que nós vamos ver, duravam 7 dias, eles saíam das suas casas e faziam cabanas do lado de fora, e ficavam ali relembrando a trajetória da libertação pela vontade de Deus, saindo do Egito até a terra prometida. E aquilo que Deus te prometeu vai se cumprir, queira o inimigo ou não. Ainda que tenha pessoa morando como vizinho seu, ou até ente querido dentro da tua casa,
pensando que não vai acontecer, não porque talvez não goste, ou porque não queira que você alcance, mas por falta de crer em Deus. Mas Deus está dizendo nesta noite: eu vou abrir essa porta onde tem cadeados, e vou mostrar que antes que os fabricantes de cadeados fabricassem os cadeados, eu os criei. Aí, louvado seja Deus. No versículo 13, olha aí, versículo 13. Quando eu digo que entre um versículo e outro, quando há uma letra em negrito, que não há um capítulo, significa a continuação do versículo anterior, o início da festa do tabernáculo. Olha o que diz o versículo 13 até o 18. E no dia seguinte, diga para o irmão que está do lado, no dia seguinte. Diga mais alto, diga no dia seguinte. Mais alto, no dia seguinte. Vai ter vitória. No dia seguinte, o milagre vai acontecer. No dia seguinte, as portas vão se abrir. No dia seguinte, você voltará a sorrir. Porque no dia seguinte ajuntaram-se as cabeças dos pais de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, a Esdras, os escribas, e isso para atentarem nas palavras da lei. O que foi dito, foi dito. Agora que nós tomemos posse daquilo que foi dito e demos curso diferente às nossas vidas. E acharam, versículo 14, escrito na lei, que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa do 7º mês. Assim o publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: sai ao monte e trazei ramos de oliveira e ramos de zambujeiro e ramos de murtas e ramos de palmeiras e ramos de árvores aspersas para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo e de tudo trouxeram e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios e nos átrios da casa de Deus e na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fez cabanas, louvado seja Deus, e habitou nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria, e de dia em dia ele lia o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia ao derradeiro, e celebraram a solenidade da festa. Quantos dias? 7 dias, e no 8º dia a festa do encerramento segundo o rito ou ritual. Eles fizeram esse sacrifício relembrando a saída deles de dentro do Egito. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Lembra agora de onde Deus te tirou. Lembra agora de onde você saiu. Lembra agora quem você era, no escravo ou na escravidão em que você vivia. O que é que eu e você devemos fazer em gratidão a Deus, baseada não na lei mosaica, mas na lei de Deus agora, porque foi nos dado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com o sangue camerzinho, filho do dono do ouro e da prata, dizendo que todo aquele que nele crê, que não pereça, mas tenha vida eterna. Pastor, mas como é que eu creio? Para eu vir meditar nesta lei, é você fazendo uma aliança com Cristo e andar contrito com Ele todos os dias da sua vida, para que Ele derrame sobre mim e sobre você uma graça da qual nós alcançaremos a nossa salvação.
é simples, rápido, dinâmico e objetivo. Quando nós pegamos uma palavra isolada que nos dá uma alegria, né? Porque pegar esse pedaço do texto, né? Esse contextozinho que diz: a alegria do Senhor é a nossa força. De que forma a alegria do Senhor pode ser a nossa força? É de qualquer sorte, Rodolfo? É pondo um paletó, uma gravata, uma calça? É pondo uma saia comprida, pondo uma Bíblia debaixo do braço e dizer: eu sou o crente? Negativo. O povo estava liberto daquilo que Deus o libertou fisicamente, mas espiritualmente estavam aprisionados, tristonhos, cabisbaixo e sem saber para onde ir, sem eira nem beira. Você sabe que o castigo para nós que conhecemos a Deus será muito pior quando morrermos do que aquele que nunca fez uma aliança com Cristo? Por causa disso aqui, ó. Por causa disso aqui, ó. Que é isso aqui? Que é isso aqui? Alguém falou aí? Que é isso aqui? Que é isso aqui? Que é isso aqui? Arado. Que é isso aqui? Arado. O que é isso aqui? Mas quando ele fala meter a mão no arado, não é isso aqui não. É o corpo todo. É a tua tricotomia, teu corpo, a tua alma e teu espírito. Ai daquele que põe a tua vida diante de Cristo e depois esnoba a Ele, dando as costas para Ele e não fazendo caso dele. Simplificando, ai daquele que põe a mão no arado e lança fora. O que é que Deus espera de você depois da escravidão que Ele te tirou? Eu sou crente. Será que a gente está orando? Não estamos orando mais. Eu sou crente. Será que a gente está jejuando? Não estamos jejuando mais. É lei, normas. Eu sou crente. Está evangelizando? Nem sei o que é mais evangelizar. Não estamos cumprindo a lei de Deus, baseada no que Cristo Jesus nos deixou. Moisés deixou para Esdras, para Neemias, e Jesus deixou para nós diferente, de uma diferente forma, com diferentes sentidos. Isaías nos diz, bem antes da vinda de Cristo, porque foi o único, antes de João Batista, que falou que Jesus viria, conhecido como profeta messiânico, que anunciou o Messias. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Parei aonde? Versículos, louvado seja Deus. Eu vou ler o número 15. Assim publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: sai ao monte e trazei ramos de oliveira, ramos de zambujeiros, e ramos de murtas, e ramos de palmeiras, e ramos de árvores espersas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo de tudo, trouxeram e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios e nos atos da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. E toda a congregação dos que voltaram do cativo fez cabanas e habitou nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria, e de dia em dia ele lia o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia ao derradeiro, e celebraram a solenidade da festa 7 dias, e no 8º dia a festa do encerramento, segundo o rito. Pronto, o povo entendeu. Quando nós entendemos o que é adorar a Deus, consequentemente vem uma conversão. Porque hoje o que nós vimos muitos são crentes convencidos que são crentes. Talvez porque parou de beber, parou de fumar, porque hoje usa uma calça, põe uma gravata, uma saia comprida, mudou o modo operante de viver, entre aspas.
Mas aí no versículo 1 do capítulo 9, devido a essa manifestação de adoração a Deus, o povo recobra-se em si e entende verdadeiramente o que é adorar a Deus. E no capítulo 9, do versículo 1 a 3, nós vamos ver uma conversão. Olhe para o irmão que está ao teu lado antes de eu ler, em nome de Jesus, com todo o carinho e modéstia. Diga assim, ó: converta-se. Diga: Jesus está esperando por você. Diga: e você precisa de Jesus. Amém. E no dia 24 deste mês, versículo, o epígrafe do capítulo 9, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de saco, e traziam terra sobre si, e a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé, e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu posto, levaram o livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. E na outra quarta parte, fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Houve uma conversão? Deus, ele interveio no capítulo 8, em todos os seus versículos. Houve a intervenção de Deus. Do versículo 1 até o versículo número 9, Deus explanou para eles o que era certo. Eles entenderam, fizeram ali, um ato de comoção, e começaram a se alimentar da gordura, e deram mais a quem necessitava. E depois vem, no capítulo de número 8, versículo 13, o ensinamento de entender de quem nós éramos e quem somos hoje. Ou seja, está dentro da tua casa, está deitado no teu sofá, está vendo a tua televisão, tua smart, sai um pouco para fora, fica um pouco do lado do frio. Não precisa que façam cabanas, mas olha para os céus que foi feito por Deus e agradece a Ele por tudo que está dentro da tua casa. Porque aquele povo fizeram cabana e começaram a analisar. Eu imagino mais velho, os que não provaram do cativo e da peregrinação. Aí vovô dizendo assim: filhinho, você vem cá, Davi, em nome de Jesus, você sabe porque hoje você não está na cama, deita aqui no chão. Você sabe porque hoje você está deitado aqui no chão, dentro desta cabana? Porque foi assim que nós vivemos durante 40 anos. Não tinha cama para nós deitarmos, porque éramos aprisionados 400 anos dentro do Egito por Faraó. E depois que Deus nos libertou, ficamos andando errante dentro de um deserto do qual não conhecíamos, de uma promessa que Deus nos fez. Mas, entretanto, nós dormíamos no relento, como você está dormindo hoje, dentro desta cabana, fazendo este frio e com medo de ser comido por leões, por ursos ou coisas dessa natureza, ou por ser roubados por salteadores. Aquela cama que você tem hoje foi promessa de Deus, e Deus cumpre tudo aquilo que Ele promete. E nós temos que agradecer a Deus durante esses 7 dias. Vamos ficar aqui dentro desta cabana, meu filho, para que você entenda valorizar a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força, isso é fato. É entender, poxa, falar isso de uma forma hipotética. A alegria do Senhor é a nossa força. Você já parou para analisar a força que tem esta palavra? A alegria de Deus consiste em uma nossa, ou melhor dizendo, em uma força sobre nós. Porque quando Deus está triste conosco, quando o pai está triste com o filho, o que é que ele faz? Castiga. Quando o pai está triste com o filho, ele castiga. Mas quando o pai está alegre com o filho, ele abençoa, presenteia. E quando nós estamos alegrando a Deus, Ele vai nos liberar forças. Então esses homens que estão aqui hoje,
Os obreiros, eles alegraram o Senhor com as suas atitudes e têm alegrado a cada dia. E quando Deus se alegra com a atitude desses homens, que poderíamos estar todos juntos aqui hoje na porta de uma bodega ali, aqui, acolá, bebendo, falando pornografia, usando de vãs pensamentos, saindo sem eira nem beira, mas escolhemos a melhor parte. Todos fantasiados com a mesma farda, parecendo até bonequinhos, na visão de algumas pessoas, para lá, parecendo um bocado de palhaços, louvando e adorando a Deus, na visão de alguns, mas na visão de Deus ele olha diferente. Quem era Rodolfo? Quem era Rosivaldo? Quem era Val? Quem era Júnior? Quem era Wesley? Quem era Aguinaldo? Quem era Robson? Quem era louvado seja Deus, o Márcio? Quem era Juan? Quem eram esses homens que hoje me adoram? Quem era Moisés? Eles estão me alegrando, eles estão me orgulhando. Eu tenho que fazer algo por eles. E Deus está mandando dizer a vocês agora, varões, o que é que vocês precisam. Apresenta Ele agora aí. Apresenta Ele agora. Porque Ele vai descer com a bandeja cheias de brindes. Brindes, presentes, bênçãos e coisas dessa natureza. Então nós podemos verbalizar com toda a força. Fica de pé que eu quero que vocês leiam junto comigo a parte B do versículo 10. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aplauda, glorifique e exalta o nome do